solto aqui para rodar, ela roda bem. Fala pessoal, iniciando mais um vídeo aqui. Hoje o nosso projeto vai ser um hidro caseiro aí pra gente estar pescando nesse ano. E aqui são os materiais que a gente vai precisar. O principal é uma garrafa PET, dessas retornáveis de Coca-Cola. Uma junta aqui de 1/4, caninho de 1/4 e 2 pedaços de cano de 75. Esse aqui é pra gente fazer as hélices do nosso hidro. Também vamos precisar aqui de alicate de arrebite e alguns arrebites. Olá pessoal, para cortar o tubo de PVC de 75 eu vou fazer uma guia aqui com a fita isolante. Mas aqui dentro tá com cheiro de grama, papai. Que tampar logo. Aqui dentro tá com cheiro de grama, papai. Essa guia aqui vai servir pra gente fazer o corte. Ei, papai, por que você... E aí pessoal, usando a guia vamos iniciar aqui a parte de serrar o cano. Serramos de um lado aqui, vamos pro outro lado aqui, pessoal. Não precisa ficar simétrico, não. Quando a gente for fazer as hélices, a gente vai ajustando. Agora, pessoal, que a gente já tem os pedaços do cano, a gente vai fazer um corte mais ou menos transversal nele aqui, pegando daqui e terminando mais ou menos aqui, esse corte aqui, para ficar no formato de hélice. Voltando aqui pessoal com a gravação, no último vídeo eu tinha feito a gravação mostrando os componentes e a parte de cortar as hélices, e aqui eu já estou continuando o vídeo, né? Aqui eu já estou fazendo a marcação na garrafa PET de onde vai os furos das hélices. Então eu uso a própria hélice para fazer a medida de onde que vai ser feitos os furos. E aí eu faço as marcações. Nesse caso aqui, como a hélice ficou um pouquinho curta, eu estou fazendo só 2 furos. No outro hidro que eu tenho, eu fiz 3 furos nas marcações. Uso a primeira hélice como molde aí para fazer as outras, como guia. E aí eu já inicio aí a marcação nas outras hélices de onde que vai ficar o furo. Aqui eu já terminei de fazer as marcações e agora eu inicio os furos aqui onde eu fiz as marcações com a canetinha. Geralmente eu uso uma canetinha daquelas, o pessoal fala caneta permanente. Ela é mais fácil de manter e não sair.
Aqui, pessoal, depois que eu termino os furos nas hélices, aí eu uso a própria hélice para fazer os furos na garrafa PET. Eu uso a hélice como guia aqui para fazer os furos. Aí eu faço aqui os 3 primeiros furos e o segundo furo eu vou fazer depois que já tiver arrebitado as hélices na garrafa PET. Agora que eu já tenho todos os furos, os 3 primeiros, né, os 3 principais, eu já começo aqui a usar meu alicate de arrebite para fixar as hélices na garrafa PET. Então não pode ser um arrebite muito fino nem muito grosso, porque senão ele, se for muito grande, o arrebite ele pode rasgar a garrafa PET. E aí primeiro eu coloco todas as hélices e mais pra frente eu vou voltar fazendo os furos do segundo furo da hélice, furar a garrafa PET de acordo com o segundo furo. Continuando a sequência, né, da fixação das hélices, aqui eu já estou fazendo os furos de acordo com a guia que está na hélice. Então eu vou posicionando as hélices e aí já vou furando a garrafa PET. Depois que termino esses furos, aí eu já vou colocar os arrebites no segundo furo, né, para fixar a hélice na posição correta para o hidro girar. Aí vocês podem ver que já estou adicionando aí no segundo furo e já vou fazer a parte do arrebite. Para esse projetinho, pessoal, essa aqui foi a parte mais difícil, que é fazer o furo que passa o cano de 1/4. Porque eu não tenho a serra copo na espessura do cano. Então eu tenho que ir com a broca aí, fazendo um furinho menor, depois aumentando a broca, até eu conseguir chegar na parte do furo que cabe o cano. Aí essa parte aí, assim, na minha visão, é o que dá mais trabalho para quem não tem as ferramentas certas. E esse furo aí, ele tem que estar bem alinhado com a boca da garrafa, porque se ficar desalinhado, o hidro ele não vai girar de uma forma boa, né? Ele vai ficar travando, e aí pode ser que você perca a garrafa PET do seu hidro.
Aqui, pessoal, eu tive que pregar uma broca maior para fazer o desbaste. Também que tive que trocar a furadeira, peguei uma furadeira mais potente e uma broca de serrar madeira, de furar madeira, né, que ela tem as laterais afiadas. Então eu vou fazendo o desbaste aí para o cano de PVC não ter nenhum atrito e o hidro girar. Não tem jeito não, filho. Já quase finalizando aqui o furo no final, no fundo da garrafa. Vou fazendo o acabamento aqui, venho com a faca, faço o arremate final aí com a faca. E aí eu já vou fazer o teste com o cano PVC para ver se ele já está encaixando e já está girando normalmente. Já coloco aí a luvinha na parte de baixo para fazer o teste e vou seguindo aí com o nosso hidro caseiro. Nessa parte aqui, pessoal, também é bem importante que vocês deem uma desbastada aí na boca da garrafa, porque ela é bem justa com o cano. Aí dependendo se cair um pouquinho de areia, alguma coisa, o cano fica travando. Então eu faço a mesma coisa, dou uma desbastada com a broca e venho com a faca e faço o acabamento. Pode ser com a lixa também, caso vocês queiram. Finalizado a parte do furo da garrafa PET, aí eu já começo aqui a ajustar o cano PVC de acordo com o tamanho do meu hidro. Primeiro eu corto aqui o excesso, né, que tem do cano e depois eu vou fazer o furo da saída de milho. Para esse hidrocevador eu fiz ele sem regulagem de saída de milho. Nesse caso aqui eu vou usar o milho azedo e quirela, ou então soja. Nesse caso, para esse cano aí de 1/4 já é suficiente. No caso do milho cozido, pode ser que ele enganche um pouco aí na saída do cevador. Eu tenho outro cevador parecido com esse, e o outro cevador, a saída dele ele tem um cano de meia polegada, e ele tem a regulagem também de saída de milho. Então assim, quando eu vou usar milho cozido, geralmente eu uso nesse outro e aí eu não tenho problema com entupimento. É importante também, pessoal, o milho tá bem limpo. Se for um milho que vem com aqueles partes de sabugo, provavelmente vai entupir seu cevador e toda hora você vai ter que estar puxando e desentupindo o cevador.
Aqui, pessoal, eu já vou fazer os furos de fixação, tanto da corda que vai no barco para segurar o hidrocevador, quanto do peso que vai na parte de baixo do hidro para levar ele para o fundo. É importante aqui, pessoal, que esses furos eles estejam em paralelo com o furo lá do fundo. Por quê? O furo lá do fundo ele tem que ficar para cima, para ter um melhor desempenho na saída de milho. Se ele ficar para baixo, provavelmente vai ficar uma quantidade de milho dentro do cevador que não vai conseguir sair. Então é importante ter esse alinhamento. O furo da saída de milho ele tem que ficar para cima. Então os furos de fixação do chumbo, da chumbada que vai levar o hidro para baixo e da parte que amarra no barco vai ter que ficar alinhado com o chumbo. Nessa parte aí, pessoal, eu estou fazendo eu não sei o nome certinho que o pessoal usa, mas é um dispositivo para não deixar o cevador entupir. Então eu faço com o próprio cano. Algumas pessoas fazem com metal, tem alguns vídeos aí no YouTube que o pessoal faz com metal, mas eu faço com o próprio cano PVC que eu usei para fazer as hélices. Então eu tiro aí uma tira do cano e eu vou usar essa tira para fixar lá no fundo do meu hidro para ele não entupir. Então ela vai ser uma aleta que vai ficar girando e vai passar perto ali do furo da saída de milho do cano de 1/4 e vai sempre estar limpando o cano. Após retirar a tira, pessoal, eu vou fazer uma dobra nela e cortar os excessos. A parte menor ela vai ficar para fixar na garrafa PET e a parte maior ela vai ficar para dentro da garrafa. Aqui eu já estou fazendo o furo usando o ferro quente, né? E aí geralmente do tamanho da tira esse furo. Depois que eu furei, eu vou fazendo o ajuste fino aí. Nesse caso eu vou fazer o primeiro teste, vou cortando aos poucos até ficar do tamanho certo aí, para não atrapalhar o meu hidro girar. Ele tem que ficar exatamente na altura do cano de 1/4. Se você colocar maior, ele vai atrapalhar girar. Se você colocar menor, ele não vai desentupir seu hidro. E aí, Dalton? Tá bom. Você quer qual, Manu? Essa ou aquela? Aqui, não. Essa aqui? Essa aqui. De novo. Vou dar comida pra vocês. Após o ajuste fino, eu já inicio a parte de fixação, né? Então eu vou furar aí na posição para colocar o arrebite. Ah, de xuxinha, mamãe. Aqui eu já vou partir para fixação. Já furei a tira, né, que serve para desentupir o hidro. Já furei a garrafa PET. Agora eu já vou fixar aí com a rebite lá no fundo do hidro. Aí mais um alerta, pessoal. Lembra que essa tira ela tem que ficar na mesma posição do furo do hidro lá. Se você colocar ela mais para cima ou mais para baixo, vai dar ruim. Aí seguindo aí com a fixação, colocando aí o arame para fixação tanto do peso como da corda que vai no barco. Nesse caso aí eu não tinha o arame inoxidável, aço, alguma coisa assim. Eu vou ter que ficar esperto aí, porque após as pescarias provavelmente isso aí vai enferrujar e eu vou ter que trocar
esse arame aí. Se você tiver um arame inox ou alguma coisa que tem uma certa resistência para ficar na água, é melhor você usar. Não usar esse aí, que é o arame recozido. Falta demais. Aqui, pessoal, eu já vou aproveitar outra garrafa PET. Geralmente o pessoal que faz o hidro com garrafa PET, eles fazem o furo de alimentação de milho no meio da garrafa. Eu particularmente eu gosto de fazer na ponta, então eu uso essa garrafa PET aí para fazer a tampa do furo de alimentação do hidro. Aí eu pego esse pedaço de garrafa PET aí e vou usar ele para fazer a ponta, a tampa do alimentador. Nesse caso aí eu usei uma tampa de um PET de Guaraná. Se você usar um PET de Coca-Cola, provavelmente o encaixe vai ser bem justo. Aí você não vai precisar fazer isso aí que eu estou fazendo, que eu vou aquecer a parte do PET de Guaraná para ela fixar no PET de Coca-Cola retornável. Nesse caso aí, se você usar ou dessa própria Coca-Cola aí retornável ou da outra Coca-Cola normal de 2 litros, ele já vai encaixar, então você não vai precisar fazer isso aí que eu estou fazendo. Depois de ajustar, eu procuro a melhor parte para fazer o furo do alimentador. E nesse caso aí eu estou fazendo com uma serra quente aí. Eu esquento ela e vou cortando o PET até fazer o furo de acordo com o tamanho do alimentador para esse hidro. Aqui, pessoal, finalizado o furo, você vai descolar, né? Porque quando você faz com ferro quente, ele fica colado o PET verde no PET branco. Nesse caso aí eu estou usando uma faca, descolando. Aí é só girar. Você gira e posiciona no local para adicionar a selva. Depois, quando você for colocar o hidro na água, você torna a girar para fechar o hidro. Fala, pessoal, encerrando o vídeo aqui, tá aqui o resultado do hidro caseiro. Um cano PVC de 1/4, uma luva, aí uma garrafa PET de Coca-Cola,
As hélices a gente fez com o tubo de PVC de 75. Usamos uma garrafa PET de Coca-Cola retornável. E aqui está o sisteminha de abastecimento. A gente usou aqui outra garrafa PET de Guaraná. Cortamos a tampa dela, encaixamos aqui. Aí aqui você abre, coloca o milho e fecha. Da parte de amarração, a gente tem aqui o lugar de amarrar a corda e o lugar de amarrar o peso. O lugar de amarrar o peso você pode colocar tanto na primeira posição como na segunda, de acordo com a correnteza que tiver no lugar. Aqui eu coloquei um arame recozido porque eu não tinha outro, mas o interessante é você colocar um arame que não enferruja. Esse aqui eu vou ter que ficar esperto nele com o tempo para tirar. Aqui está o sisteminha de desentupimento, caso o milho trave aqui. Aí, gente, o importante aqui, viu? O buraquinho aqui de saída do milho, não sei se dá para vocês verem direito, ele tem que ficar em paralelo com as amarrações. Nesse caso aqui, na parte de... Na verdade está invertido aqui, ó. Eu vou ter que mudar aqui, a parte de cima vai ter que ser essa aqui, que é o furo da saída de milho, ele tem que ficar para cima. Então eu vou ter que fazer essa mudança aqui. E aí, pessoal, bem solto aqui para rodar, ela roda bem. E aí eu só vou ter que mudar a amarração aqui, vou ter que amarrar o peso embaixo e amarrar em cima. Eu vou fazer um teste com ele primeiro, sem inverter o fio aqui. E aí eu vou gravar outro videozinho, talvez até um short mesmo, para mostrar para vocês o funcionamento dele. Sistema de abastecimento, já mostrei. Fechou? Esse aqui não tem regulagem. Esse aqui é um hidro sem regulagem. Então, o que você colocar aqui vai descer sempre na mesma proporção. O outro que eu tenho já tem sistema de regulagem. No vídeo aí vocês podem ver que eu gravei sem áudio, mas durante o decorrer do vídeo eu vou colocar alguns comentários aí e vou falar algumas coisas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Como prometido, coloquei aí o hidro caseiro. Esse aqui é um hidro caseiro baratinho. Eu acho que você não gasta nem R$15 para fazer esse hidro. E resolve o problema aí para pescaria. Quem gosta de pescar aí na pingadinha, pesca de espera também, conserva. Aí, valeu pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.